Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Bom, nesse vídeo nós vamos tentar dar sequência às nossas considerações sobre Romanos capítulo 8. Vamos partir aqui a partir do verso... Vamos partir as nossas considerações do verso 10 em diante, tá? Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Estou lendo na NVT, Nova Versão Transformadora. Na Nova Almeida Atualizada, o texto diz assim: se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Cristo em nós. Cristo em nós. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Bom, agora que nós fomos regenerados, Cristo habita em nós. Por meio de quem que Cristo habita em nós? Por meio do Espírito Santo. O Espírito é o representante de Cristo aqui na terra. Como é que Cristo poderia cumprir esta promessa aqui, ó? Vou abrir minha Bíblia em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Cristo habita em nós. Veja que verdade maravilhosa, meus irmãos. Cristo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Mas ainda que Cristo habite em nós, ainda que o Espírito habite em nós, há um outro elemento habitando na nossa carne. Cristo habita aqui, o Espírito habita aqui. Mas esse outro elemento habita aqui no corpo, é o que nós já discutimos, acerca do pecado, né? Paulo diz lá em Romanos 7, aqui atrás, né? Romanos 7, versículo 17. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Então, Cristo mais o Espírito Santo, representado pelo Espírito Santo, habita aqui. O pecado habita aqui, no meu corpo, na minha natureza carnal, na minha natureza humana, nos meus membros. Estamos unidos com Cristo, aqui, unidos com Cristo. Por que Cristo habita aqui? Por que Cristo fez de nós, através do Espírito, sua residência? Porque nós agora fomos o quê? Justificados por Ele. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Fomos declarados justos por Deus. Portanto, somos seus filhos. Cristo, através do Espírito, habita em nós. Estamos unidos com Ele. Unidos. Aí, qual é a consequência disso? Olha, uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o corpo, esse corpo está morto. Aqui na Nova Almeida Atualizada, o texto diz, olha, se porém Cristo habita em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O corpo está morto por causa do pecado. Nesse corpo habita o pecado. Se habita o pecado nesse corpo, esse corpo está morto, está condenado. Morto para quem? Morto para Deus. É por isso que Deus tem que nos dar um novo corpo quando Jesus voltar. Paulo fala sobre isso. Colossenses 3:21, 1 Coríntios capítulo 15. Esse corpo está morto para Deus. Vocês estão entendendo? Olha o que Paulo diz em Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei,
quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Estamos unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Estamos unidos com ele. Por que estamos unidos com ele? Porque morremos com ele e, evidentemente, com ele ressuscitamos. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 2. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Verso 3. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte? 4. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Olha, morremos para o pecado, morremos para a lei. Por isso é que nós agora temos a habitação do Espírito em nós, a habitação do próprio Cristo, representado pelo Espírito em nós. Estamos unidos com Cristo, estamos em Cristo. E por isso que, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa condição hoje, estamos unidos com Cristo, estamos em Cristo, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Por quê? Porque agora nós somos guiados pela lei do Espírito da vida, que habita em nós. Não precisamos mais nos submeter às leis pronunciadas por Deus através de Moisés lá no deserto. Não estamos mais debaixo dessa lei, porque quando temos fé em Jesus, o que diz Paulo em Romanos 3:31? Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Então, quando a gente tem fé, é que a gente está obedecendo a lei. Por quê? A gente tem fé em quem? A gente não tem fé em nós mesmos, nós temos fé naquele que obedeceu a lei perfeitamente por nós. Então, quando nós temos fé naquele que obedeceu a lei perfeitamente por nós, estamos cumprindo a lei para Deus. Pronto, fomos justificados, somos justos diante de Deus, fomos glorificados diante de Deus. Cristo habita em nós. Cristo poderia habitar em alguém que não estivesse sido justificado ou glorificado? Como é que Cristo poderia habitar com alguém que não estivesse justificado e glorificado? Cristo não se mistura com o pecado. O pecado está no nosso corpo. Cristo habita aqui. O Espírito habita aqui. Entendem? Nosso corpo é nosso corpo. Agora, o homem interior, segundo a mente, é outra coisa. Cristo habita aqui. Cristo aqui não pode habitar pecado. Aqui não habita mais o pecado. Por que não habita mais o pecado? Porque quem é o Senhor do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, do nosso entendimento? Deus, através de Jesus, por meio do Espírito. Estão entendendo a maravilhosa verdade que está contida aqui no verso 10? Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram justos, declarados justos diante de Deus. É por causa da justiça que o Espírito nos deu vida. Fomos declarados justos. Nossa vida é guiada pelo Espírito. Verso 11. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, está vendo? Cristo habita, o Espírito habita. O Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal. Veja, dará vida ao nosso corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar, nosso corpo será transformado de corpo corruptível em corpo incorruptível. De corpo cheio de pecado para corpo livre, totalmente livre do pecado. O mesmo Espírito que habita em nós fará isso quando Jesus voltar. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Natureza humana onde? Aqui, ó, nos meus membros, na minha carne, no meu corpo. Eu não estou sob a obrigação de obedecer ao meu corpo. Ele não me domina mais.
13. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, da natureza humana, né, vocês vão morrer. Não é o que fazem os ímpios, os incrédulos? Vivem de acordo com a natureza humana, vivem cumprindo os desejos da carne. Vão morrer. Vão morrer. Cristo não habita neles, o Espírito não habita neles. Vão morrer, estão partindo para a morte. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Pelo Espírito, é a nossa obrigação fazer as obras do corpo morrer. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês. Isso acontece assim, ó, como se fosse um toque de varinha de condão. Plim! Pronto, o Espírito já me tocou e agora eu não peco mais. Ou seja, o meu corpo não peca mais. Vocês sabem que não é assim. Senão Paulo estaria se contradizendo em relação a tudo que ele disse no capítulo 7 de Romanos. Essa obra de fazer, olha, vamos ler de novo o verso 13. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, da natureza humana, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Essa obra de fazer morrer as obras do corpo é processual, ela é progressiva. Ela não é uma obra instantânea que acontece de uma hora para outra, num piscar de olhos, da noite para o dia. É uma obra processual, é progressiva. Fazer as obras do corpo morrerem, é como Paulo ele diz em Coríntios, né? Morro cada dia. Morro cada dia. Morre cada dia para quê? Para as obras do corpo, da natureza carnal, da natureza humana. Morro cada dia. Nós não devemos dar asas para os desejos da nossa carne e do nosso corpo, mas isso é um processo. É um processo. Essa é a nossa obrigação como cristãos. Por quê mesmo? Para sermos salvos? Não, porque já fomos justificados e glorificados, inclusive. Cristo, repito, não poderia habitar, né, num coração, numa mente impregnada de pecado. Cristo não poderia habitar no meio do pecado. Por isso é que está sob nossa obrigação ir vencendo paulatina e progressivamente as obras do corpo, porque Cristo habita em nós, o Espírito habita em nós. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja, somos filhos. Você acha que Deus deixará de nos reconhecer como filhos porque o nosso corpo peca? Você acha mesmo? Se Deus concebeu a graça do arrependimento, do perdão, da regeneração, da fé, se Deus concedeu todas essas graças para resolver os problemas dos nossos pecados, você acha que os nossos pecados terão o poder de anular a graça de Deus que nos torna filho de Deus? Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Por que somos filhos de Deus? Porque o Espírito habita em nós. Já somos. Não temos que continuar lutando contra o pecado para sermos. Já somos. Já fomos salvos, já fomos justificados, já somos glorificados. Paulo vai falar sobre isso aqui mais no final do capítulo 8. Já somos glorificados para Deus. Aqui já somos glorificados, porque fomos justificados, declarados justos. Pela justiça de quem? Da minha? Não, pela justiça de Jesus. Somos filhos, irmãos. Como é que Deus vai deixar de reconhecer um filho porque o seu corpo peca, os seus membros pecam, a sua natureza humana ou carnal peca? Você acha mesmo? Mesmo sabendo que nós éramos ímpios e pecadores, Cristo morreu por nós. Olha aqui que Romanos capítulo 5, verso 6 diz: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. Na Almeida, revista atualizada, segunda edição, ou na Nova Almeida, o texto de Romanos 5,6 diz:
Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu por nós enquanto nós éramos pecadores, éramos ímpios. Agora que o Espírito está em nós, que fomos justificados, que fomos declarados justos por Deus e glorificados, você acha que o quê? Deus vai deixar de nos reconhecer como filhos? Claro que não, isso é um entendimento errôneo da teologia adventista. 15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Olha que versículo lindo esse aqui. Nós não recebemos um espírito que nos torne de novo escravos medrosos, temerosos. Nós não recebemos um espírito de escravidão e de medo. Você tem medo? Você tem medo de perder a sua salvação? E se eu te disser que, enquanto você atender aos reclames da teologia adventista, você nunca perderá esse medo de perder a sua salvação? Você tem medo de perder a sua salvação porque a igreja adventista afirma que a salvação pode ser perdida. É por isso que você tem medo de perder a salvação. É por isso que todos que estão lá, em harmonia com a teologia adventista, têm medo de perder a salvação. Pergunte a qualquer adventista: você tem medo de perder a salvação, irmão? Se ele disser que não, ele está mentindo. E ele não está em harmonia com a teologia adventista. Por que não? Porque a própria teologia adventista afirma que ninguém deve ter a consciência de que já está salvo. Ninguém deve alimentar esta ideia como se isso não fosse algo bíblico. Ninguém deve ter convicção, certeza de sua própria salvação. Por quê? Porque você pode perder a sua salvação. Se você pode perder a sua salvação, você está salvo, verdadeiramente salvo, vai dizer a igreja adventista. Hoje sim, amanhã pode ser que não. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Quando o Espírito de Deus veio habitar em nós, esse Espírito de Deus nos livrou dessa covardia espiritual. Não somos mais escravos da lei e do pecado. Estamos livres da lei e do pecado. Somos filhos de Deus. E o fato do Espírito habitar em nós nos confere o direito de chamarmos e de considerarmos Deus como nosso Pai. Porque nós o escolhemos? Porque nós decidimos que Ele fosse nosso Pai? Não, porque Ele nos adotou. De novo eu tenho que falar sobre isso. No caso da adoção, quando o que está em questão é a adoção, quem é que escolhe? O que quer adotar ou o que quer ser adotado? Quem é que escolhe quem nessa relação de adoção? Quem é que escolhe quem? É quem quer adotar ou é quem quer ser adotado? Quem é que escolhe? Fala, me responda. Você foi adotado. É o que o versículo 15 da sua Bíblia, em Romanos 8, está dizendo. Assim como Paulo diz lá em Efésios também, capítulo 1. Você foi adotado. Deus, dentre todos, escolheu você para adotá-lo como filho ou como filha dele. Você não precisa ter medo mais. Lance fora o medo. João já falava isso na sua primeira epístola. João já fala sobre isso. Lance fora o medo. Você não tem razão de ter medo mais de Deus. Por quê? Porque Deus o adotou como seu filho e agora, por conta da habitação de Deus em você, por meio de Cristo e do Espírito Santo, você pode chamá-lo de Abba. Deus é Abba. Deus é Pai. Como diz o ditado, Deus é pai, não é padrasto.
Olha que coisa maravilhosa. Jogue fora o medo de perder a sua salvação. Jogue fora o medo de Deus querer te condenar de novo por causa dos seus pecados. Ele concebeu a graça para curar os seus pecados. Como é que seus pecados poderão anular a graça de Deus que Ele concebeu para curar os seus pecados? Você já pensou nisso? A graça é o remédio. Você está doente. Aí Deus... Quer dizer que Deus vai te condenar porque você está doente? Ele já criou o remédio. Ele já criou... Como é que a sua doença pode anular o remédio de Deus? É o contrário. O remédio é que anula a doença. O remédio é que cura a doença. Não é a doença que anula o remédio. Está entendendo? Está entendendo, irmão? Verso 16. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha, essa convicção que eu estou passando para vocês aqui agora de que sou filho de Deus, vocês acham que isso veio de mim? Veio do Espírito Santo. Esse medo ao qual Paulo se refere aqui no verso 15, já não existe mais dentro de mim. Eu tenho a consciência de que sou filho por causa da graça dele. Sou filho porque ele me escolheu. Sou filho porque ele me adotou. Sou filho porque através da ação do Espírito Santo em mim, eu fui regenerado, me tornei nova criatura. Cristo habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, Deus habita em mim. Eu sou filho. Eu fui justificado. Não pela minha suposta justiça que eu não tenho, jamais teria, mas pela justiça de Cristo. Estou glorificado para Deus aqui. Então, o Espírito me convence de todas essas coisas. Por que vocês acham que eu estou aqui insistindo com vocês, meus irmãos adventistas? Por que vocês acham que eu estou aqui insistindo com vocês a esse respeito? Tentando lhes conscientizar, abrir os olhos para as verdades gloriosas do verdadeiro Evangelho, que a Igreja Adventista não conhece, meu irmão. Porque se ela conhecesse, ela não diria tantas bobagens para você continuar com o seu medo, para você continuar refém deles. Eu já disse e repito, são 4 coisas que a igreja gosta de fazer com você. Ameaças, chantagens, manipulação e controle. Chantagens, ameaças, manipulação e controle. Chantagem, ameaça, manipulação e controle. É isso que a igreja faz com você. Aí você fica com medo. Medo de Deus, medo de perder a salvação. Meu querido irmão, sou eu que estou falando aqui a respeito do medo? Sou eu. Você não presta atenção na sua Bíblia? Não está escutando a palavra de Deus falar com você? O Espírito Santo falando com você agora? Por que você está resistindo? Verso 17. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Se somos seus filhos, somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. O que nos espera? Uma herança inefável, incapaz de ser descrita por palavra humana, por mais bonita que seja. Inefável. É uma herança que nos espera. Você é herdeiro. Você é herdeiro. Você é uma pessoa rica. Você é uma pessoa rica. Porque você é herdeiro com Cristo das bênçãos de Deus, do reino dele. Você é rico. Você não é pobre. Você é herdeiro porque você é filho. Simples assim. Porque você é filho, você é herdeiro. Você é herdeiro porque é filho.
Enquanto a gente estiver aqui, a gente sofre. A gente vai padecer perseguição, porque somos de Cristo e pertencemos a Ele. Cristo não pertence a esse mundo. Perseguiram a Ele e Ele deixou claro, vão perseguir vocês também. Preparem os vossos lombos, porque a taca vai ser grande. Preparem os lombos, vocês vão sofrer. Mas Paulo está dizendo, olha, se nós participamos do mesmo sofrimento de Cristo, participaremos também da sua glória. Não estamos sofrendo agora? Não estamos sofrendo agora por não pertencermos mais a esse mundo? Por sermos seguidores de Jesus? Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. Se participamos dos seus sofrimentos por seguirmos a Cristo, vamos participar da sua glória também. Que coisa maravilhosa. É sobre essa glória que nós vamos falar quando considerarmos o que vem em seguida, a partir do verso 18 aqui, em Romanos capítulo 8. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo possa abrir a sua mente, ungir o seu entendimento, para que você reconheça essa palavra como palavra de Deus endereçada a você. Que o milagre se realize dentro de você por obra do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus eu rogo esta bênção sobre você. Amém.